da BOL para América. Então, eu acho que é uma combinação aí, um bate-papo bacana que a gente pode fazer perguntas, um bate-papo leve. Eu vou hoje, como um dos nossos convidados, o Jorge, ele está com um tempo curto, ele até abriu, foi difícil hoje a agenda dele, né? Então, a gente vai mudar um pouquinho a nossa programação. Vamos começar já no Web Talk e vamos deixar a apresentação do Mel mais para o finalzinho, né? Que vai ser uma apresentação também mais rápida. Então, eu acho que vou passar hoje para a Samanta, que está estreando aí no nosso Web Talk, que vai conduzir, Obrigada. né? Obrigada, Maria. Então, ela vai conduzir aí para a gente. Nós temos substituto para tudo, né? Samanta, Irana, nós temos sempre duas pessoas trabalhando aí em cada cargo, porque a gente nunca sabe quando um tem que faltar. Somos todos executivos, estamos todos na linha, então imprevistos acontecem. Então, eu desejo um ótimo web talk para nós. Obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada a todos pela presença, Jorge e Estevão em especial. Eu vou aqui fazer uma breve apresentação em relação ao tema, né? Nós vamos falar aqui da parte do ESG e eu estava aqui ouvindo, por sinal, no momento do meu estudo, um TED da Maria Camila Carneiro sobre ESG, e nele ela menciona a data de 2005, onde surgiu a primeira vez a sigla ESG, né? Que são as boas práticas ambientais, sociais e de governança. E foi numa conferência realizada pela ONU, né? Um relatório publicado até inclusive com o título de Quem se importa ganha. Eu acho isso fantástico, porque só de estarmos aqui, todas as pessoas presentes já estão dizendo que se importam, né? Então a gente já pode se considerar como ganhadores. E aí, falando sobre boas práticas, eu já vou querer, antes de começar aqui a pergunta, deixar tanto o Jorge quanto o Estevão se apresentarem, e aí, na sequência, eu inicio aqui a condução da primeira pergunta. Por gentileza, quem começa? Obrigado, obrigado, Estevam. Bom, meu nome é Jorge Kern, né? Eu tenho 52 anos, sou engenheiro mecânico de formação e engenheiro pós-graduado em engenharia de produção. E venho aí nos meus últimos 25 anos trabalhando na indústria e em vários sistemas, em várias operações, com níveis de complexidades absolutamente diferentes, né? E é interessante que é exatamente isso como a Samantha falou, né? A gente vê que as empresas passam a se importar mais à medida que veem que suas ações têm impacto, né, em toda a cadeia, não só na cadeia produtiva, né, porque a gente vai falar de operações, mulheres em operações, mas em toda a cadeia de marketing, toda a cadeia financeira, né, nas ações. Então, é um prazer estar aqui e estou à vontade aí para vocês ficarem bastante à vontade para me perguntarem, tá bom? Obrigada, Jorge. Estevão, por gentileza, se apresente. Obrigado, Samantha. Oi, gente, boa noite. Primeiro, agradecer o convite aí da Mel. Através da Suelen, que está aqui também, a gente conseguiu fazer essa ponte. Obrigado mesmo. Bom, eu tenho uma formação um pouco mais eclética. Eu sou engenheiro florestal, tenho MBA em gestão de empresas e atuei metade da minha carreira no terceiro setor, aproximadamente. A outra metade eu trabalhei e tenho trabalhado no mundo corporativo, né? Então, a minha primeira metade profissional foi trabalhando contra o desmatamento na Amazônia, trabalhando no consumo responsável de produtos florestais, fui membro de boards aí de muitas instituições, né? Como, por exemplo, o FSC, né? Aquela arvorezinha que hoje basicamente está em todo e qualquer produto de papel e de madeira que a gente compra no Brasil. Então, tem aí um registro aí um pouco mais amplo e trabalho com sustentabilidade há alguns anos. Daqui a alguns poucos anos vai fazer 3 décadas. Então,
é muito legal, ao mesmo tempo a gente vê, né, o quão relevante esse tema está cada vez mais no nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo um pouco de agonia, né, porque aquilo que a gente falava que ia chegar, chegou, né? Então, enfim, mas fico muito feliz de ter essa oportunidade aqui de debater um pouco com vocês e obrigado novamente pelo convite, pelo espaço. Oba, Obrigada, então Estevam. O Estevão que vai nos esclarecer o quanto é narrativa, que a Amazônia tá indo para o espaço em desmatamento e quanto é realidade, né? Porque tem de tudo, tem todos os lados aí, né? É, E os interesses externos, né? Também com a nossa riqueza. tem externos, eu diria, Doris, assim, com muitos anos de Amazônia, que o problema, acho que até cada vez mais, né, os interesses externos vão crescer o olho na Amazônia, que é um grande potencial, né, não só de biodiversidade, mas de água. Mas, para mim, o problema são os interesses internos, né? Claramente, Políticos, né? quem desmata a Amazônia são os brasileiros. Isso É. é fato, né? E a ciência, né? Aí não sou eu, é Carlos Nobre, enfim, o INPE, INPA, WWF, todo mundo falando que a gente está chegando no turning point aí quando a gente chegar em torno de 25% de desmatamento. A gente está aí na casa dos 20, né? E depois disso a floresta fica muito aberta, muito exposta, né? O que a gente chama de efeito de borda, né? Engenharia florestal. E aí ela começa a secar de fora para dentro. É o processo de savanização, né? E aí isso é uma Uhum. tragédia climática global. Anunciada. Global e anunciada, né? E Global, né? anunciada. Não é só aqui, mas tem solução, tem jeito de parar e, Que enfim, vamos bom, ver. que bom. O desmatamento Tá caiu bom. bastante esse ano, vamos ver se a gente consegue manter aí. Tem um amigão meu, que é o André, está lá na frente lá do programa de combate ao desmatamento, PPCDAM, vamos ver se as ações estão aí rolando, né? Vamos ver se Beleza. tem efeito. Obrigada. Obrigada, Doris, pela contribuição, Estevam. Eu vou iniciar aqui com uma pergunta já entrando nesse tema em relação à empresa, né? Então, Estevam, como a sua empresa está integrando hoje os princípios de ESG no dia a dia? E aí eu já estendo também na sequência para o Jorge, de como as práticas ESG impactaram ou vem impactando na eficiência operacional da empresa. Então, por favor, Estevam, se você puder começar. Eu sempre digo que ESG é mais ou menos como perfeição, a busca pela perfeição, né? Você nunca vai estar perfeito, né? Você sempre vai ter alguma coisa para melhorar, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista de governança. E a gente vê isso claramente do Dow Jones, né? A gente faz parte do Dow Jones, né? A Ball, nas últimas 10 edições do Dow Jones Sustainability Index, que é a referência, uma das referências, talvez uma das principais, globalmente falando, a gente tem ficado aí entre primeiro e segundo, aí em 8 dessas 10 e entre os três em todas as 10. Então, assim, a gente está bem colocado. Mas sempre de um ano para o outro a gente toma um cuidado com esse tema aqui em algum dos temas E ou S ou G, né? Oi, Então, desculpe, não está aparecendo para mim. É só comigo ou vocês estão vendo? Não, é, eu acho que alguém compartilhou a tela por engano. Kátia Santos, se estiver me ouvindo, eu peço a gentileza de Ah, você tá. Pensei que você desligue. estava fazendo. acho Tá que aparecendo um compartilhamento de tela da Kátia. Pode continuar, Estevão, espero que ela consiga desligar. Ou, meninas, se vocês puderem bloquear, eu acho que a gente consegue bloquear. Isso. acho que Obrigada. voltou, obrigado. Então, assim, ESG é um tema que a gente cada vez vai crescendo as nossas ações. Eu acho que a maioria das empresas, posso dizer isso pela BOL, a gente está melhor no S, não, perdão, no E, a gente está trabalhando no S, eu acho que a gente ainda tem um pouco para evoluir, né? Tá aqui a Suelen que não me deixa falar isso sozinho, acho que a gente tem algumas metas importantes, a gente tem, né, algumas ações importantes nesse sentido, e também na governança.
né? E eu acho que esses são temas igualmente importantes, né, para a gente conseguir caminhar, né? Então, o resumo é, nós hoje temos metas muito claras de E, metas muito claras de S, metas muito claras de G, mas eu vejo isso como um processo, isso é um filme, né? A gente tira uma foto esse ano, a gente está bem, no ano seguinte a gente já não está tão bem, porque a regulação vai caminhar. É só vocês olharem, né, o que está acontecendo na Europa, né, com o novo reporte, né, os novos guidelines, novas diretrizes de relatórios de sustentabilidade, todas as grandes e médias empresas sendo obrigadas a relatar suas emissões, né, a partir do ano que vem para a empresa europeia e a partir de 2025 para empresas que têm operações na Europa, que é o nosso caso. Então, assim, a barra ela vai subindo, só que conforme a gente vai vendo cada vez mais impacto no nosso dia a dia, né? E aí não podemos esquecer de mencionar, né? São Sebastião no começo do ano, agora Rio Grande do Sul, e no final do ano vai ser o quê? Né? Quais novos impactos que a gente vai precisar como sociedade, seja Brasil, seja global, para a gente realmente ter a certeza que aquele futuro que os cientistas estavam alertando do IPCC há 20, 30 anos, ele já não é mais futuro, né? Então, o que as empresas olham hoje, inclusive a gente tem uma área de risco, né? Eu estava hoje falando com o governo brasileiro, né, que eles criaram aí um novo sistema de monitoramento de risco, mostrando, inclusive, o risco daquelas áreas que foram alagadas no Rio Grande do Sul, que já estava sendo mapeado, né? Como que a gente faz agora para se adaptar, né? Não só mais mitigar. A agenda de mitigação ela continua igualmente importante, mas agora o que as indústrias, as empresas e a sociedade precisa também ok, né? Já deu, né? A gente não vai conseguir manter mais o planeta abaixo de 1,5 graus. Talvez a gente consiga abaixo de 2. Qual é a ação que a gente precisa ter? Então, a estratégia nossa hoje é orientada a vamos tentar manter abaixo de 1,5 graus, né? Temos metas, valores aprovados pelo Science Based Targets, abaixo de 1,5, ok, etc. Mas e a sociedade? Como que a gente trabalha em sociedade para fazer esse movimento acontecer? Esse é um desafio que a gente tem hoje em dia. Excelente, Estevão, realmente. Quando a gente começa a implementar algo, como você falou, né? Começamos a ver virar realidade, o trabalho só começou, né? Ainda tem muita coisa pela frente. Jorge, por gentileza, te dou a palavra. Tá, obrigado, Samanta. Bom, não sei se vocês conhecem a Orica, né? A Orica é um fabricante de explosivos para mineração, né? Então, a nossa atividade ela é ah, de alto impacto ambiental, né? Alto impacto de sustentabilidade e também tem um alto impacto de governança. Se uma das soluções que nós temos são as soluções de monitoramento de barragens, né? Então, uma dessas nossas soluções é algo que poderia ter evitado o Brumadinho, por exemplo, né? Então, o que a gente vem fazendo é alavancar as tecnologias, né? E dentro das nossas operações tentar ter os pilares de E, de S e de G cada vez mais maduros e implementados. A gente tem uma estratégia que é mais global e ela vem sendo desdobrada pelas regiões, né? Mas a gente está, acho que, muito mais avançado no S, não no E, né? E no G também, porque, enfim, quando você olha o acidente lá em Brumadinho, o G teve um impacto violentíssimo, né? Até hoje mesmo eu estava num fórum e a gente estava discutindo sobre a situação da Samarco, né? Que teve aí que está agora teve um impacto financeiro violento por multas ambientais e tudo mais, né? E isso impacta diretamente o G, né? As ações e tudo mais. Então, nós estamos muito avançados no S, muito avançados no G. E é engraçado que o S a gente está muito avançado lá no sustainability, né? Mas no environment, mas no social
a gente também tem muito que avançar, né? A questão de você fazer a inserção do público feminino, porque a área de operações de uma mina é extremamente masculina, né? Então, vou dar um exemplo, a gente tem uma escola de operadoras que a gente desenvolveu, a Gabi estava até conectada aqui com a gente, a Gabi foi uma das idealizadoras desse programa, porque você não tem, por exemplo, no norte do Pará, mulheres que possam operar um caminhão para fazer a explosão de uma mina. Então, a gente vem trabalhando dessa forma e isso vem criando um ciclo, né, muito sustentável, com um progresso muito grande. Então, acho que a gente tenta, primeiro, por estar inserido numa indústria extremamente impactante nos três pilares, né? No E, no S e no G, e é lógico que você nem sempre consegue atacar todas as frentes, né? E a gente tenta atacar por flancos. A gente vem criando comitês, a gente hoje estava discutindo a implantação de um comitê local, porque hoje você tem um comitê global, regional, mas como isso é tratado localmente? Como isso é desdobrado, por exemplo, em uma mina que a gente tem dentro de uma reserva indígena? A gente tem uma mina que a gente aplica explosivo dentro de uma reserva indígena. Então, como que a gente aplica isso, como a gente desenvolve isso e faz com que todos os pilares estejam andando de uma forma harmoniosa, né? Perfeito, Jorge. Inclusive, eu trabalho no mercado financeiro, que é um mercado majoritariamente masculino, então eu também sofro um pouco nesse projeto nosso, né? Sofremos nesse âmbito de impacto, né? A XP Investimentos, que é a empresa que eu represento, ela tem ali entre diversos objetivos e propósitos esse de colocar mais mulheres em cargos de liderança, enfim. Mas isso é algo aí com uma discussão grande, né? A gente tem até um prazo. E aí, aproveitando esse tema, você chegou a comentar alguma coisa sobre desafios, e aí eu queria que vocês dois falassem um pouco mais sobre essa questão de quais são os principais desafios que as empresas geralmente enfrentam, né, ao implementar essas iniciativas ESG em suas operações. Se você já quiser começar, Jorge, já pode seguir. Eu acho que ó, um dos grandes desafios aí, eu me coloco, eu sou pai de duas meninas, né? Então eu me sinto muito à vontade, né, aqui. E eu acho que das grandes questões, eu não vou para as questões técnicas, né? Mas eu acho que é muito mais das questões comportamentais, né? Então, o letramento para inserção da mulher, né, nas operações, o letramento para a inserção das minorias, não só em operações, em financeiro e tudo mais, né? Como que a gente consegue fazer esse letramento? O letramento é uma barreira, né? Então, o letramento para você ter inclusão de pretos, de pessoas trans, isso tem que ser letrado. Isso na área de operações, no chão de fábrica, isso é uma barreira enorme, tem um vácuo enorme, né? Então, a gente precisa muito, acho que uma das barreiras grandes é o letramento. Nós não fomos treinados para isso e eu acho que esse é um dos maiores desafios, né? Eu acho que as coisas técnicas a gente consegue superar, mas as coisas ligadas ao comportamental, ao desenvolvimento de mindset, isso que é o maior desafio. Bacana. Estevão, por favor. Como diz o ditado, né? Para toda pergunta complexa existe uma resposta simples e normalmente ela é errada, né? A gente tem hoje assim, uma série de projetos, né, na causa dos milhares, para como que a gente endereça, né? Como que a gente consegue ser uma empresa cada vez mais E, cada vez mais S, cada vez mais G. Quer dizer, como que a gente consegue melhorar, né? E é uma abordagem
que precisa, inicialmente, precisa de pessoas, né, para começar. Não precisa, vou investir, né, milhões de dólares ou de reais para conseguir. Às vezes, dependendo do tipo de projeto, isso é realmente verdade, mas eu diria para vocês que assim, os maiores ganhos são quando a gente decide, primeiro, empoderar as pessoas no nível local, né? Normal, assim, eu sou engenheiro e eu não tenho problema nenhum em falar assim que o operador sabe 10 vezes mais do que eu. Ele sempre, porque ele está lá no dia a dia, ele faz isso. Outro dia a gente fez uma experiência aqui na Ball, né? A Ball, para quem não conhece, é uma produtora de latas de alumínio, essas latinhas, né, para bebida. A gente produz mais ou menos metade das latas de alumínio do planeta. Ah, e a gente não tem isso no nosso dia a dia, né? Aí ele falou assim, vamos lá colocar os engenheiros para trabalhar. Meu, foi uma aula. A gente passou um dia assim na fábrica entendendo quais são os desafios que as pessoas têm toda vez que a gente toma uma decisão no escritório, né? Qual é o impacto que isso está causando? Toda vez a gente brincar, toda vez que a gente muda um rótulo, né? Que a gente tem que mudar o rótulo de um cliente para o outro, né? Qual é o trabalho que dá? Quanto à quantidade de água, a quantidade de energia, a quantidade de, enfim, de coisas que você pode mudar no seu dia a dia e que vão levar você a ter um aumento da sua eficiência ou ao contrário, né? Diminuir. Então, acho que esse empoderamento ele é fundamental para a gente conseguir sair, né, desse dia a dia. E o outro é realmente colocar, né, no seu dia a dia essa mentalidade que a tomada de decisão ela não pode ser simplesmente econômica. Ela precisa considerar o ambiental, precisa considerar o social. Né? Se a gente não Perfeito. considerar isso, a gente pode estar tomando uma decisão muito ruim, né? Então, dar um exemplo social aqui, que foi no nosso, não sei se a Sueli já teve a oportunidade de trazer para vocês, mas a gente tem, né, um programa de estágio, né, onde a gente deixou de exigir, por exemplo, o inglês como um critério, né, de seleção. E isso faz toda a diferença para algumas pessoas, né, que depois tem a oportunidade de crescer lá dentro, né, e você acaba se surpreendendo com o nível de talento, né, a diversidade ela sempre traz essa fortaleza, né, apesar da gente, né, como sociedade ainda precisa evoluir muito, né, a gente vê isso no dia a dia, na prática, né, equipes mais diversas, elas efetivamente rendem mais porque elas têm ângulos diferentes. Então, eu acho que o empoderamento, a decisão proativa de empoderar as pessoas, a decisão proativa de você olhar o seu processo, não só do ponto de vista econômico, né, da manufatura, né, a gente produz, na casa aí de 2, 3 mil latas por minuto em cada planta. Então, é um processo, muitas latas por segundo. Um pequeno ajuste que você faz aqui ou faz ali, isso faz uma diferença gigante no final do dia, em termos de impacto. Bacana. Inclusive, a gente acabou de receber aqui uma pergunta que vai em linha com que você já iniciou aí a conversa, mas eu vou te abrir para uma oportunidade, de repente, de complementar, que é a questão da oportunidade, né? Como você mesmo comentou, a questão de, por exemplo, não ter essa exigência, né, do inglês. Então, é dar oportunidade, né? Não só buscar ali uns currículos tão gordos, vamos dizer assim, em termos de conteúdo, né? Mas a pergunta fala sobre isso, como a sua empresa aborda as questões sociais, como diversidade e inclusão em suas operações. Então, se você quiser complementar. Olha, eu vou trazer um estudo de caso aqui, que é talvez a menina dos olhos da Ball, né, que foi liderado aqui pela Suelen e por muitas outras pessoas, e eu estou muito orgulhoso disso, né, que é o estudo de caso de Frutal, né, Frutal, uma cidade no sul, ali no sul de Minas, perto de Berlândia, Beraba, e a gente construiu uma planta lá faz 2 ou 3 anos, e quando a gente iniciou na cidade, ao invés de a gente fazer aquele processo padrão, né, gente, quem tiver, estamos contratando aqui um mecânico,
alguém com especialista em A, em B, em torneiro mecânico, em compras, não sei o quê. Não, a gente fez uma parceria com o Senai, né, do SESI, e decidimos proativamente dar um treinamento para as mulheres, né? Então, a gente conseguiu formar, à época, 48% do chão de fábrica, força feminina. E depois esse número subiu, né? Hoje está em torno de 52, 53, Su, me corrija se estiver errado. Isso, 52. Ah lá, 52%. E o mais legal é que você percebe, né? A gente teve um caso de uma senhora, se eu não me engano, ela era uma dessas pessoas que fazem faxina, uma secretária, né, de uma casa, etc. E ela falou, mas nossa, mas eu não tenho experiência nenhuma. E o cara, o gerente da planta falou assim, mas quando ele foi contratar ela, ele falou, mas o que a senhora faz? E ela era super mega power organizada. Então, assim, ela tinha característica, uma das características para uma determinada função lá, que era trabalhar com a impressão de laço, que é um negócio super técnico, difícil para cacilda. E hoje ela é, se não a melhor, uma das melhores operadoras de printer que a gente tem, né, no país inteiro. Então, isso mostra que, às vezes, o que falta realmente é a oportunidade, né, de você olhar para aquela pessoa e ela, às vezes, ela mesma não acredita em si mesma e você dá aquela força e ela consegue resultados, assim, maravilhosos. Então, eu diria para você que a principal abordagem que a gente tem hoje é a oportunidade, dar a oportunidade para alguém que não fala inglês, dar a oportunidade para alguém que não tem formação, para que efetivamente tenha, né? Dar a oportunidade para a gente ter uma escuta ativa, de poder escutar uma crítica e não isso está no nosso guias lá de norma, de compliance, etc., né, de você não poder retalhar se alguém falar uma crítica negativa para você. Alguém chega para mim e eu falo assim, gente, uma crítica negativa às vezes é a melhor coisa porque ela te permite resolver um problema e você trabalhar cada vez mais em equipe. Então, a gente tem um nível, talvez, de consciência na Ball de que, primeiro, a gente uma trilha, é um processo, mas a gente acredita que, no final, aquilo que você falou, né? Quem acredita, ganha, né? A gente acredita que esse é o caminho para a gente cada vez ganhar mais como sociedade. Ah, excelente, Estevão, obrigada. Inclusive, eu abro para perguntas no chat, quem quiser mandar, ou levantar a mão para fazer alguma pergunta específica para eles, ou contribuir, Maria, Ana, enfim, todos os participantes. Uma Eu, pergunta particularmente. super rápida, desculpa, Samantha, só emendando ali. Estevão, isso foi quando? Esse case do frutal, da frutal? Que ano? Eu acho que a gente inaugurou a planta em 2021, e agora o último dado que eu tive agora de 23, ela estava com mais de 50% de mão de obra feminina na fábrica. E vocês estão acompanhando a evolução também dessa força feminina para próximos cargos de liderança, ou fazendo algum Sim, trabalho a gente tem. para que elas façam isso? Agora eu vou pedir ajuda para as Desenvolvam isso? universitárias aqui, porque eu não tenho de cabeça. Assim, a gente tem metas de liderança feminina, metas de não E brancos. posso ajudar? Por favor, Su, me corrige, me socorre Só aqui. ajudando aqui. A gente tem metas, né, de gênero. As metas estão divididas para a liderança sênior. A Ball acabou de assumir um compromisso global de ter 30% de mulheres na operação até 2030. Aí a gente está em 23%. Foi uma evolução muito rápida, muito dessas ações afirmativas que foram tomadas. Então, só trazendo alguns números aqui. Quando a gente começou a diversidade e inclusão, em 2021, a gente tinha 14% de mulheres. E hoje, né, em 2023, a gente já chegou em 23%. E muito puxado disso, pelo que o Estevão trouxe, do case de frutal. Oferecer capacitação técnica. Em relação à trilha dessas mulheres dentro do Ball, a gente também tem alguns programas. Programas de mentoria, né, para as mulheres que são mapeadas como talentos. Tem um programa de aceleração de carreira,
que nós fizemos para gerentes e diretoras, né, para ajudar a gente a chegar nessa meta de até 2030 ter 50% dos cargos de liderança sênior formados, né, ocupados por mulheres. E, além disso, ano que vem, a gente está estreando também um programa que ele é voltado para talentos diversos. Então, além de gênero, a gente também vai incluir a ótica de diversidade racial, de pessoas com deficiência, para ajudar aí a acelerar a carreira e elas ocuparem posições de liderança, num curto e médio prazo. Excelente, Suelen. Muito obrigada pela tua complementação. Thaís, deseja complementar? Não, só agradecer. Obrigada. Então, tá bom. Eu vou agora... Samanta, Oi. o Jorge vai sair daqui a pouquinho. Se quiser direcionar alguma pergunta para ele, Ia fazer aproveita. isso agora, Maria. Estamos bem alinhadas. Tá bom. Vamos lá, Jorge. E aí, complementando aqui tudo isso que nós já falamos, se você puder falar um pouco sobre que métricas e indicadores você sugere, né, para avaliar esse desempenho do ESG nas operações. Assim, só complementar também, eu acho que essa questão da liderança feminina, eu fico bem à vontade de fazer, porque a minha chefe é mulher. Então, a presidente global de manufatura da Orica é mulher, né? Então, é uma pessoa que incentiva bastante a inclusão e a gente tem uma série de métricas também e metas também, né? Então, a gente fica muito à vontade, muito focado nisso. Aqui do Brasil, aqui na América Latina, né? Nós temos mais de 30 fábricas no mundo, as fábricas da América Latina. A fábrica do Brasil é uma das referências na parte de inclusão, não só de inclusão feminina, mas também de inclusão de pessoas com deficiência, e a gente vem agora no pipeline para fazer a inclusão de aumentar essa gama de diversidade, né? Sobre as métricas de ESG, a gente tem como referência o Pacto da ONU, né? Então, a gente tem as métricas globais de sustentabilidade. Isso, nós somos uma empresa listada na Bolsa de Valores da Austrália, e então a gente tem uma série de reportes de sustentabilidade que a gente precisa fazer. Mas quando você olha ali no dia a dia, né, a gente hoje tem uma métrica muito simples, né, que é fazer a completa descarbonização das nossas operações até 2030. Então, estamos aí em cima, estamos correndo, aumentar a parte de energia sustentável. Então, em Lorena, por exemplo, a gente está implantando uma fazenda de painéis solares, né? Redução das emissões de CO2, então tem projetos para substituição de caldeiras. A gente está estudando a eletrificação das nossas frotas, né? Então isso também é algo importante, né? Em termos de governance, a gente vem, como estávamos conversando hoje, uma métrica de governance que a gente precisa ter, né? Quais são os nossos as nossas sanções que a gente vem sofrendo por temas de S, de G, de questões trabalhistas e tudo mais. Então, essas são algumas métricas que vêm nos ajudando. Lógico, existem as métricas macro, né? Que isso desdobra do comitê executivo, e aí a gente desdobra isso em cada operação, né? Então, hoje, cada operação, por exemplo, a fábrica de Lorena, a gente tem lá a métrica de botar um determinado número de mulheres no pipeline, determinado pipeline de sucessões, mulheres em liderança, aumentar a inclusão, a diversidade. Não é fácil, né? Não é fácil você listar todos, mas é algo que a gente vem aprendendo também, né? Não sei se eu respondi aí. Claro, com certeza. Gente, Inclusive, acho que a Doris quer uma partezinha aí. Doris, seu microfone está fechado. Ótimo. Ok, não, eu tinha levantado a mão, que a Samanta disse, quem quiser perguntar, né, levante a mão. Então, eu estou quietinha aqui esperando a minha vez. É para o Jorge fica que à vai vontade. sair, né? Vou aproveitar. Jorge, vocês, como a matriz é na Austrália, mas vocês Na têm Austrália. negócios em vários países.
Sim, Normalmente vocês seguem a metodologia contábil é o IFRS, que é o modelo europeu. exatamente. É, Tá, então vocês também estão subordinados agora tinha o IASB das normas contábeis e agora o IFRS criou o ISSB, né, International Sustainability Standard Board, que já emitiu duas norminhas, né, S1 e S2, que vão entrar em vigor o ano que vem. exato. Então, a segunda, a primeira meio que fundamentos, a segunda parece que já é sobre como colocar o impacto climático nas DFs, né? Qual o impacto no Sim, balanço da companhia? exato. Vocês já estão se preparando para isso? Não, Como é que na vocês estão verdade, vendo? nós já temos isso, né? Já? A gente já está bastante Ah, porque adiantado a nisso. Austrália e a Europa já chegaram antes, eu acho, né? Do que A Austrália chegou antes, está bem É. bastante adiantada nisso. Nós já temos isso. Se você, eu convido a todos a procurarem. Eu gostaria de ver, porque eu vou ter que. Eu sou conselheira fiscal, conselheira de administração, e a gente olha muito isso, né? E ver para o impacto nas empresas brasileiras. É que, na É, verdade, aqui vai entrar em vigor esse ano, mas quando eu divulgar até março do ano que vem, 2023, né? eu convido a todos a procurarem o relatório de sustentabilidade da Orica, Tá, está no nosso site de relações com investidores, né? tá. Nós temos um relatório extremamente complexo, transparente e completo, né? Onde aparecem as normas de governance da Austrália são Sim. muito exigentes, né? Então, além de ser exigentes, são muito auditadas, né? Então, tudo é bem muito transparente. Então, e nós temos que comprovar. Então, não é quando a gente fala, a gente quer fazer a descarbonização até 2030. É auditável, assegurável, né? É auditável e assegurável, exatamente, né? Quando a gente fala que a gente está desenvolvendo projetos que vão reduzir o impacto nas minas, a gente tem que provar que está fazendo isso. Então, eu convido a todos, a gente tem isso aí muito bem estruturado e muito bem elaborado. Eu acho que a gente precisa avançar ainda em alguns temas, principalmente no tema de inclusão, DI, né? Eu acho que isso, por ser uma empresa australiana, eu acho que isso é uma oportunidade para a Orica, por ela ser global. A gente tem operações na Ásia, operações na África, em lugares extremamente complexos. Então, acho que isso é uma possibilidade aí, que a gente tem que complementar no futuro e a gente já vem trabalhando bastante para isso. Tá? Excelente. Posso aproveitar que estou com a palavra e perguntar uma coisa para o Estevam? Por favor, Doris, fique à vontade. Como vocês são produtores de alumínio é 100% reciclável, vocês têm um programa de reciclagem, de tirar isso da natureza e ajudar principalmente essas comunidades aí onde surgem os recicladores, e tem muita gente que vive disso, né, de reciclagem. Tem programas específicos, porque eu sou conselheira fiscal de uma ONG, que é a Parceiros Voluntários aqui de Porto Alegre, que eles fazem um trabalho numa comunidade que se chama Bom Jesus, que as mulheres dessa comunidade, quase todas trabalham nesses. Eles criaram um centro de reciclagem e elas sobrevivem disso, mantêm as suas famílias a partir do trabalho de reciclagem. É impressionante. Estevão, eu vou só te interromper antes de te dar a palavra. Claro. Jorge, você precisa sair. Quer fazer suas Preciso considerações sim. Acabei finais, de por ver aqui as gentileza? mensagens. Preciso sim, tá? Samanta, deixa a gente tirar uma foto ainda com o Jorge aí. Lógico, com Claro, por certeza. favor. Ó, E gente, vai antes, ser no e 1, antes 2, da 3 foto, e já. eu queria falar uma coisa, aproveitar que o Jorge está aqui. A Orica e a BOL são duas empresas associadas que apoiaram o nosso instituto ainda no berço, né? Quer dizer, nós ainda estamos engateando, mas duas empresas que a gente não tem nem como agradecer, né? Então, agradeço a presença aí do Jorge, que fez o esforço, e principalmente o apoio da BOL e da Orica, provando, né, que realmente tem ISG na veia, né? Ou pelo menos está trabalhando para isso, né?
trabalhando. Muito bacana. Pessoal, eu queria agradecer a todos, tá? Foi uma oportunidade incrível, muito obrigado. E aí a gente retorna depois. Estevão, você Calma aí, fica com a calma aí, gente calma aí, que a aí. gente tem um monte de Ah, perguntas aqui Um, guardadas dois, aqui. três. Foca, Peraí, peraí, Obrigado, peraí. Jorge. peraí. Assim, vai ser 1, 2, 3 e já. Isso. Ah, ele saiu! Mas eu tô falando 1, 2, 3 Ai, e que já há um tempão. pena. Não, eu peguei outras fotos. Vamos ver se a gente Tudo consegue. bem. Não tem Beleza, problema. vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Estevão, te dou a palavra para você responder a pergunta da Dori. Obrigado, Samanta. Esse tema da reciclagem, ele é muito interessante no caso da lata de alumínio, porque a lata é um material, pelo menos a indústria de embalagem para bebida, né, que é o segmento que a gente atua, é um material com maior valor agregado, né? Vou dar alguma referência aqui para vocês terem uma ideia, né? Hoje, 1 quilo de lata está na casa aí de R$ 6,80, R$ 7, né? 1 quilo de PET está na casa aí de R$ 2,50 e 1 quilo de vidro na casa de 20 a 25 centavos. Ou seja, é um material que tem um valor muito maior do que os outros, né? Na casa aí de 20, 30 vezes mais, às vezes. E isso faz com que tenha um interesse muito grande, né? Então, o Brasil ele é líder mundial de reciclagem da nossa embalagem, né? A lata de alumínio ela atingiu níveis de reciclagem altíssimos muito antes da própria legislação que fala da reciclagem e logística reversa, que é a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a gente recicla mais de 95% das latas de alumínio desde 2004, né? Quer dizer, ano que vem já vai fazer 20 anos e a gente tem um compromisso assinado com o Ministério do Meio Ambiente, validado pelo Fantástico, Ministério hein? Público, de reciclar sempre acima de 95. Quando fala a gente, é o conjunto das empresas, né? Representado pela Abralatas, que é a nossa associação setorial. Então, a Abralatas firmou em 2020 esse compromisso, que incluem alguns outros compromissos, como comprar 100% das latas disponíveis no mercado e etc. Essa lata ela volta na forma de uma nova embalagem em até 60 dias, e ela gera hoje na casa de 6 bilhões de reais, né, para a economia brasileira, né? Então, a reciclagem da lata de alumínio gera esse valor, e metade desse valor ele fica nas mãos das catadoras, catadores, cooperativas e pequenos negócios de reciclagem, Doris. Então, e vou te falar, 70% das pessoas que vivem da reciclagem são mulheres e são o arrimo de família. Eu sei disso. São chefes de família, elas que São as chefes de família, exatamente, né? Então, a reciclagem, ela tem um poder muito grande de permitir esse incremento de renda. Agora, é a situação ideal que a gente tem no Brasil? Não. Porque hoje a gente paga somente pelo produto. A sociedade brasileira, e não é só brasileira, tá? Isso acontece no planeta inteiro. O que a gente precisa começar é a trabalhar um sistema onde a gente reconheça o trabalho que essas pessoas que fazem esse maravilhoso trabalho ambiental para nós, que é recolher a embalagem e dar o início, né, da destinação correta para reciclagem, que é o serviço ambiental. Então, a gente remunera o produto, né, eu pago pelo quilo de lata, etc., mas a gente ainda não, como sociedade, não aprendeu a remunerar o esforço, né? E é Sim. isso que a gente tem trabalhado. Então, recentemente, a gente trabalhou junto com a Abralatas na aprovação de uma lei, né, inclusive de um deputado aí do Rio Grande do Sul, o deputado Carlos, agora vou subir o sobrenome dele, vou recuperar já, que a gente chama de Lei da Reciclagem, que destinou 300 milhões de reais para as cooperativas, né, de reciclagem, uma espécie de Lei Rouanet da reciclagem. Então, as cooperativas e associações de catadores e catadoras vão poder fazer projetos que depois vão ser objeto aí de doação de empresas que estejam interessadas em dar maior estrutura, então, comprar uma prensa, um caminhão e etc. E isso vai permitir que elas consigam cada vez mais se estruturar, tornar como se fosse uma empresa mesmo, e aí efetivamente virar um negócio mais Legal. organizado Virar e um etc. negócio remunerado, né? É Carlos Exatamente. Gomes. Carlos Carlos Gomes. Gomes, exatamente. Obrigado, obrigado. Nada. É um partido que eu nem conhecia, Happy RS.
Não sei o que é o REP. REP é Republicanos, né? Ah, é o Republicanos, tá certo. É. Muito bom, obrigada, Doris, pela tua contribuição. Imagina. Estevão, estamos Obrigada agora pela só com resposta. você. Imagina. E nós recebemos aqui uma pergunta da Esther. Você comentou sobre a questão da questão do curso de inglês ser um fator ali que não é obrigatório. Você poderia aprofundar um pouco mais sobre o que mais, né, dessas questões, quando a gente pensa na diversidade, a importância, né, de você investir na formação desses integrantes da empresa, porque as pessoas elas não vêm preparadas, né? Então, quando você menciona a não obrigatoriedade do curso de inglês, já é um fator importante, mas como você traz a formação para esses profissionais? Olha, tem algumas formas, né? Primeiro, com a formação normal, né? Então, por exemplo, oferece aulas de inglês para quem tenha interesse, né? Corporativo. A gente coloca essas pessoas não fazendo única e exclusivamente questões operacionais, né? Vou colocar lá para responder e-mail, não, normalmente e aí eu vou dar um exemplo claro de como que isso é super importante. A gente coloca essas pessoas em projetos que são importantes para nós, né? E elas vão ganhando esse conhecimento também. Óbvio que elas fazem faculdade, então elas têm uma carga horária menor, então, né, tem o apoio financeiro, né? Então recebe um salário, tem vale alimentação, vale transporte, né? Tudo o que é o mínimo básico que você precisa ter para que essa pessoa foque na formação dela. Mas enquanto ela está dentro do nosso ambiente, depois, se a Sueli quiser complementar com algumas ações mais específicas que talvez eu não conheça, né, que o meu dia a dia é a sustentabilidade do ponto de vista mais do E do que do S, mas eu vou dar um exemplo, né? A gente fez agora, recentemente, uma série de vídeos, está lá no nosso canal Vadilata, para quem não acompanha, o @Vadilata, sem o I, tudo junto, Vadilata, que é o nosso programa de conversar aí, a gente brinca que é o nosso B2C aí, como que a gente conversa com o consumidor final. Dando dica de consumo responsável, não fala só sobre a lata de alumínio, a gente acaba, óbvio, desculpa o trocadilho, puxando a sardinha para a nossa lata, mas a gente também fala de consumo responsável em geral. Então, esse ano, né, a gente atingiu aí o dia do esgotamento do recurso, que é o dia em que a gente começa a entrar no que eu brinco no cheque especial planetário no dia 2 de agosto. Então, tudo que o planeta está utilizando desde o dia 2 de agosto, né, desde o 2 do mês passado, o planeta não vai ter essa capacidade de se recuperar, né? Então, é um assunto super importante, porque eu uso a seguinte analogia. É mais ou menos como se a gente tivesse uma caixa d'água e embaixo tivesse 1 milhão de 1 bilhão, né, literalmente 8 bilhões de pequenas torneirinhas, e em cima uma grande torneirona gigante chamada Mãe Natureza, né? Então, essa torneira está jogando água para dentro da caixa e as torneirinhas estão tirando, né? E a gente hoje tira a uma velocidade mais ou menos aí 60% maior do que a capacidade da torneira grande. A gente não sente o impacto total disso porque ainda tem água na caixa. Então, está saindo água, mas a nossa preocupação, inclusive, não só do ponto de vista individual, mas também como empresa, né? Uma hora essa água vai acabar. Então, a gente fez um programa, né, de 3 pequenos vídeos aí mostrando a importância do porquê esse dia do esgotamento, que no Brasil é no dia 12 de agosto, e lá fora o global é no dia 2. Ele é calculado aí por um monte de cientistas do mundo inteiro, chamado Global Footprint Network. E aí foi uma pessoa da área de comunicação, me auxiliar, que era uma estagiária, e aí a gente fez eu fui no aterro sanitário de São José dos Campos, a BOL fica em São José, eu fiz todo o vídeo junto com a empresa lá que estava acompanhando a gente, etc, etc. E no final ela olhou e falou assim, não tinha que fazer um em espanhol também? Aí eu, puta, tinha que fazer um espanhol, porque a gente tem operações aqui, e para mim eu tinha esquecido completamente. Se ela não tivesse me acompanhando ali no dia a dia, num projeto que é importante, tinha passado batido, né? Então,
esse dia a dia, esse acompanhamento de projetos que são importantes, eu vejo como uma coisa fundamental para que as pessoas tenham essa oportunidade de crescer, né? E aí, no final, ela até me deu um feedback e falou: nossa, eu aprendi tanto sobre reciclagem hoje, achei maravilhoso, né? Porque ela não é o dia a dia dela, ela trabalha com comunicação, né? Então, esse é outro ponto. A interação entre as áreas é fundamental. Então, você conseguir interagir com essas pessoas que estão lá. Eu sempre disse isso desde que eu fazia estágio, né? Eu estudei lá na USP, aí tinha muita oferta de estágio. Meu pai falou: pô, que legal, né? Vai ganhar um salário. Eu falei: pai, não é salário, é uma bolsa. Estágio é para aprender. A bolsa talvez, né, pode ajudar aqui ou ali. E é exatamente assim que a gente vê. A gente dá o mínimo das condições para que essas pessoas possam ter, né? Principalmente porque às vezes elas vêm de uma condição econômica, né, de uma família um pouco mais de baixa renda e etc., que é um pouco, né, da nossa afirmação como empresa. Não importa qual que é a sua classe social, se você é uma pessoa que tem um perfil, né, que a gente acredita, tipo aquela senhora lá que trabalhava com faxina e depois virou uma das nossas melhores operadoras de printer, né? É mais ou menos esse é o nosso estilo de trabalho dentro da Ball. Excelente, Estevão. Esther, você gostaria de complementar com alguma coisa, se quiser abrir o seu áudio? Eu gostaria sim, só que eu tô com uma criança ao fundo. Crianças, por Fique favor. tranquila, a gente está ao vivo. A parte da diversidade, né? Assim, é muito bacana essa fala, né? Eu, inclusive, tenho uma experiência muito positiva com a Ocean, sou da Ocean, e a gente na Ocean, inclusive nos processos, né, seletivos, a gente trabalha a questão da diversidade, sendo a diversidade, inclusive, um critério de desempate. Então, quanto maiores as vulnerabilidades que são apresentadas durante o processo seletivo, nós usamos essas vulnerabilidades como um critério de desempate. Se essa pessoa mora numa região mais vulnerável, se essa pessoa mora mais distante do trabalho, se essa pessoa tem, enfim, nós temos os nossos grupos de afinidade, né, que são temáticos por conta da questão da raça, do gênero, da pessoa com deficiência. Então, todas essas características acabam somando para a gente poder escolher aquela pessoa. A gente entende que aquela pessoa é que tem que estar trabalhando conosco na empresa. E isso faz uma diferença muito grande. A gente pode perceber isso no clima organizacional, no ambiente de trabalho, nas relações e até nas soluções, né? Nas proposições para o próprio ambiente, né? E para o próprio mercado, né? Para a questão empresarial mesmo. Então, tem sido realmente um fator de grande diferença para nós. Excelente, Esther. Agradeço aí a sua contribuição. Estevão, a gente tem aqui algumas outras perguntas, mas eu vou finalizar aqui para depois abrir para apresentarmos no Instituto, sobre a parte de governança corporativa, como ela é fortalecida, né, por meio dessas práticas ESG na organização. Eu sei que você falou que é de ambiental, talvez a Suelen consiga aí te contribuir em alguma coisa, ou se você sentir de querer contribuir, trazer mais alguma informação que seja relevante no momento, eu te dou a palavra, fica à vontade. A nossa governança, ela vem melhorando ao longo dos anos, né? Então, a gente, por exemplo, quando eu entrei, a gente não tinha um comitê global de sustentabilidade, a gente tem um comitê global de sustentabilidade. A gente tem alguns comitês, a gente tem o nosso conselho, né? A Ball é uma empresa que não tem dono, né? Não existe um Mr. Ball ou uma Miss Ball, né? Existe, né, os acionistas e as acionistas, e essas pessoas, elas são representadas através desse conselho diretor, né? Onde para o qual a nossa liderança, através do nosso CEO, Dan Fisher, reporta. A gente tem membros não executivos desse conselho, eles são os como chamam, os chairs, né? Ou as pessoas que lideram os nossos comitês de recursos humanos e auditoria e o nosso comitê esqueci o segundo comitê que faz, mas então, são dois comitês, um que olha os recursos humanos, outro olha a auditoria, e nosso comitê organizacional. E aí eles tomam as decisões com base nas informações e com base na nossa estratégia, né? Então, a gente tem uma estratégia lá, por exemplo, de reduzir o nosso risco climático, de reduzir as nossas emissões em 55%
até 2030, emissões de escopo 1, 2 e 3, ou seja, tudo. E é uma coisa importante, na BOL a gente não acredita muito em compensação, né? A gente muito assim, a gente quer partir para essa questão de compensar as nossas emissões depois que a gente tiver ter feito o esforço máximo de reduzir as nossas 80%, 85% das emissões. Então, vai ser tipo o último recurso disponível caso a gente lá na frente, eu estou falando 2030, é 55% das emissões, então é bastante. Então, o Comitê Global ele tem esse objetivo. E aí traz para a região, né, porque a gente não é uma empresa listada em bolsa aqui, então a gente não tem legalmente, né, um comitê, um conselho estruturado aqui, mas a gente tem uma diversidade de comitês aqui que fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, tem uma estrutura que cuida de sustentabilidade, tem uma estrutura que cuida de diversidade e inclusão, uma estrutura que cuida de talentos, uma estrutura que cuida que quando eu falo cuida, né, que supervisiona as áreas que estão trabalhando com esses determinados temas, de operações e por aí vai, né? E o que a gente quer fazer como BOL para fortalecer é cada vez mais ter membros não executivos nos conselhos oficiais, por assim dizer, legais, e a gente também ter uma estrutura cada vez mais deliberativa, onde o empoderamento local faz mais a diferença, né? Então, dar o poder e não concentrar ele só lá no que a gente brinca, né? Lá no Olimpo, mas sim trazer para o nosso dia a dia, né? Para os cargos cada vez mais próximos da operação, o poder de realmente tomar a decisão. E nessa governança, nesse processo, é óbvio que tem o reporte, né, o tal do accountability, mas uma coisa importante, numa empresa que quer avançar muito forte em temas que ainda estão sendo desbravados, como é o caso da diversidade e inclusão, é não ter nenhum tipo de prejuízo ou retaliação, ou etc., ao erro, né? Porque um erro honesto, quando você comete um erro, você está efetivamente, né, tentando, né, solucionar uma determinada questão, uma determinada, né? A gente tem alguns desafios que a ciência ainda não tem resposta, ou a gente precisa melhorar a forma como a gente lida com essa questão, né? Como a própria Esther está falando, né? A gente tem alguns desafios de diversidade, de inclusão, que são, às vezes, que encontram barreiras dentro da própria empresa, né? Por causa da estrutura mais quadrada que uma empresa naturalmente tem que ter. Então, como que você suplanta? Às vezes eu brinco que a gente tem que ter o caminho das águas, né? A água, às vezes, ela não passa por cima, passa por lado, né? Dá um desvio. E eu acho que é mais ou menos isso no caminho que a gente está tendo, né? Então, ser uma empresa um pouco mais ágil, um pouco mais leve, para a gente conseguir operar no nosso dia a dia naqueles objetivos. E, assim, a gente, como América do Sul, brasileiro em geral e latino, é muito criativo, né? Então, a gente, às vezes, normalmente, a gente é tendência para o resto da operação, né? Então, vou dar um exemplo super recente, né? Em 2019, a gente certificou as nossas primeiras operações lá num selo de certificação da origem do alumínio, né? Desde a extração da bauxita ou da reciclagem. Chama selo ASI. E a gente conseguiu também, agora, recentemente, ter os nossos primeiros clientes certificados. É um processo que demora mais de um ano, etc. Então, a América do Sul foi a primeira operação com uma lata efetivamente feita com alumínio certificado do planeta inteiro, de todas as operações, todos os clientes, todos. Então, assim, a gente está sempre tentando liderar isso dessa forma. Então, eu acho que a governança ela nos permite, quando operada corretamente, a gente ter essa agilidade para a gente implementar as nossas metas ESG que a gente precisa. Só uma Perfeito, perguntinha Estevam. rápida. A cultura é americana, a sede de vocês é nos Estados Unidos? Fica em Denver, no Colorado. Colorado. Exatamente. Tá.
Exatamente, Estevão, e complementando, né? Você comentou a questão dos erros, né? Mas faz parte, é o erro que leva a gente a acertar, né? Então, a gente precisa olhar os erros como oportunidades de olhar pela outra ótica, né? Que a gente não está enxergando ainda. Eu vou dar a palavra para a Maria, acho que agora ela deve finalizar aqui. Por gentileza, Maria. Não, eu quero, na verdade, eu estou bem curiosa, eu tenho uma perguntinha aqui para o Estevão. Pelo que eu vejo, né, vocês têm essa questão do ESG, né, essa questão social da reciclagem, tem metas muito claras de descarbonização, né, você citou várias aí. Isso é levado em conta na premiação ou em salários variáveis ou bônus dos funcionários ou ainda não? Como é que vocês estão encarando isso? Eu diria para você assim, o conjunto não existe uma meta específica, por exemplo, eu não atingi 55% das minhas reduções, então eu não vou ganhar o bônus, né? O que a gente faz a gente tem um sistema de governança que ajusta, porque não existe uma meta anual. Eu vou fazer me entender. Quando a gente olha, por exemplo, produção de energia elétrica, né, ou é agente 100% renovável ou a gente não é, não existe, né, meio, e a gente faz isso na BOL através de construção de parques eólicos e solares em conjunto com operadores, né? Esse é o nosso formato. Então, quando eu ligo uma usina, eu faço a mudança de chave. O processo para eu ligar essa usina, às vezes, demora 4, 5 anos. Né? Então, eu não consigo colocar eu quero ter uma meta de 50% de energia renovável aqui no Brasil. Inclusive, nós já estamos operando aí próximo de 100%, a partir do próximo ano, 100% de energia renovável. Mas eu não consigo, em algumas dessas metas, ter esse grau, esse escalonamento. E tem um outro fator, Maria, que é importante, é que o resto do planeta, como operações de produção de latas de alumínio, está atrás daquilo que a gente já faz como região. Eu vou dar um outro exemplo. Emissões de carbono. Tá? Uma lata de alumínio aqui no Brasil hoje tem uma pegada de carbono 60% menor, às vezes até 70% menor do que uma mesma lata produzida na Europa ou nos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente já tem um alto conteúdo reciclado, 80% das nossas latas são feitas de alumínio reciclado. Desculpa. A lata tem, em média, 80% de conteúdo reciclado. Tá? Essa é a média. E a gente tem uma taxa de reciclagem altíssima, né? No ano passado foi de 100%, mas ela vem acima dos 95%. Então, a gente não viu hoje nessa colocação de meta com bônus uma forma da gente incentivar que a gente conseguisse atingir, porque a gente já... A BOL é uma empresa de engenharia, a gente já vê o uso da sustentabilidade como uma forma muito poderosa da gente conseguir ganhar competitividade. Então, a gente tem meta de redução de energia elétrica, meta de redução de água, meta de redução de um monte de coisa, né? Então, e a gente normalmente consegue atingir ou melhorar essas metas. Mas aí a gente ainda não conseguiu ver o benefício de vincular isso à nossa meta operacional, porque isso depende não só da gente, depende do mercado, né? A gente é uma empresa B2B, né? A gente vende para outros que vendem para outros, né? Então, isso acaba influenciando a nossa decisão nesse sentido. Muito interessante, adorei essa conversa aí, muito bacana. Acho que daria para um papo para mais um web talk aí, tranquilamente, né? Estamos à disposição. Se deixar, eu falo nisso inteiro, gente. Obrigada, Estevão. Eu vou passar agora a palavra final para a Maria, para ela complementar. Agradeço aí a presença de todos. Agora ela vai apresentar um pouco mais sobre o Instituto. Obrigada mais uma vez, Estevão. Obrigada, excelente.
Bom, obrigada aí. Eu, na verdade, vou falar rapidamente sobre o Instituto, né? Não vou fazer aquela apresentação tradicional, porque eu acho que boa parte do que estão presentes já viram aquela apresentação várias vezes. Então, só quero falar que o Instituto, né, lembrar que o nosso propósito é ter mais mulheres de operações em cargos de liderança. A gente está trabalhando fortemente para isso, né? É um instituto ainda bastante novo, temos 2 anos, né? Estamos muito bem formados, temos CNPJ, temos um conselho fiscal, a Doris está aí, que é a nossa conselheira fiscal, temos um conselho consultivo, tudo funcionando, né? Tudo isso que eu falo, a gente tem reunião trimestral e temos a nossa newsletter, que rola aí de 3 em 3 meses. O nosso podcast, acho que já está no 5º episódio, ou 6º, não me lembro bem exatamente. Nossos web talks é uma vez por mês. É, já temos as nossas soluções, né? Então, eu pediria aí que todo mundo que estivesse interessado olhasse nas nossas redes sociais, depois a Ana vai falar quais são as nossas redes, dá uma consultada, porque tudo que a gente tem feito, né? Nós temos algumas empresas associadas e também temos associações, pessoas físicas, né? E todos são valores muito acessíveis. Todo o nosso projeto é feito em cima de ser acessível a todos. E todos, eu digo todos e todas, né? Que não vai doer no bolso em se associar, em vir aqui buscar mais conhecimento, conversar, assim, porque é muito agradável, né? Esse nosso web talk, eu aprendo muito, né? Para mim é uma riqueza. Toda vez que a gente tem um convidado novo, eu fico impressionada, né? Porque eu fico só anotando aqui de tantas coisas boas que a gente aprende nessa troca de ideia. E é isso que é o nosso instituto. A gente quer criar aqui uma rede de apoio, principalmente para as mulheres, né? Uma rede que a mulher se sinta confiante de vir falar, discutir. Nós estamos criando o nosso pipeline de oportunidades, que as mulheres vão poder colocar os seus currículos, as empresas vão poder consultar os seus currículos. Então, e tem muita coisa que já está pronta, que eu gostaria que vocês olhassem nas nossas redes sociais, e muitas coisas que estão em construção. Mas como a gente é da governança, então a gente está tentando criar os processos, os procedimentos, para fazer tudo bonitinho, porque a gente quer que esse instituto, né, seja sustentável também ao longo dos anos, né? A gente não está criando algo para 1, 2 anos, a gente acredita nisso, a gente quer deixar isso aí para as próximas gerações, né? Então, eu quero muito que vocês visitem as nossas redes sociais, a Ana vai falar delas aí, e não quero ficar apresentando para não ser cansativo. E agradeço muito a presença de todos, principalmente aí do Estevão, do Jorge que saiu, e não só por hoje, mas por apoiar a gente desde o início, sem conhecer a gente profundamente, né? Eu espero que não estejamos decepcionando vocês. Ao É contrário, isso. Maria, eu que agradeço o convite, enfim, estamos aqui sempre à disposição para poder contribuir e principalmente aprender, né? Eu acho que vocês também têm muita experiência, o SG é uma jornada, né? E eu brinco que a gente está todo mundo no mesmo barco, né? Se o barco afundar, vai todo mundo. Então a gente precisa realmente se ajudar, compartilhar informação, lições aprendidas e, enfim, trabalhar para a gente conseguir melhorar a nossa situação como sociedade e sair aí vencedores como um todo nesse desafio global que a gente tem. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigada a você. Ana Ribeiro, quer falar um pouquinho das redes sociais aí? Onde que o pessoal busca informação do Mel? Sim. Gente, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. A participação hoje foi incrível, muitas perguntas, uma sala cheia, uma rotatividade bem bacana. Eu sei que nem todo mundo consegue ficar aí 1h30, 2 horas participando, mas meia hora que faça uma contribuição, que absorva alguma coisa, já ajuda, já passa adiante e já faz o círculo girar.
Então, o Instituto agradece o Estevão, agradece o Jorge, que precisou sair mais cedo, a gente agradece a participação de todos e a gente pede, o Instituto pede, encarecidamente, com muita gentileza, que todos contribuam, distribuindo as nossas informações, compartilhando as nossas redes e trazendo mais pessoas para ajudar, porque a gente sabe que o movimento mundial é esse, não tem jeito, não tem volta, ESG e a participação de mulheres. Então, a gente vê diariamente reportagens sobre isso, a gente vê estatísticas e a gente vê as pesquisas dentro das empresas, e é importantíssimo isso. A participação da Esther foi linda, ela dizer que teriam crianças que talvez fizessem uma participação especial também foi lindo, foi ótimo. E é isso, gente, isso é a realidade da gente, é a realidade do mundo. Então, por favor, compartilhem as nossas redes, temos o LinkedIn, temos o Instagram, a gente aceita opiniões, a gente aceita todas as sugestões, porque afinal a gente está começando, né? Um instituto ele é feito por pessoas muito capacitadas, muito engajadas, mas são todos voluntários. Então a gente está aí para aprender com vocês. Quem vai fortalecer e quem vai fazer o instituto crescer é quem está com a gente e quem está compartilhando, quem está participando e está dando sugestões. Só um instantinho que a Kátia Zamotti levantou a mão. Kátia, por favor, como Boa pronuncia o noite. sobrenome? Zamotti mesmo. Boa noite, eu queria parabenizar esse grupo. Eu fui convidada pela Daniela Bettini e é admirável ver os temas que vocês trazem, grupo de vanguarda, né? E também ver os homens contribuindo nesse grupo feminino, né? Na verdade, queria agradecer a presença do Eduardo Berkovics, que somos da Val Group, e a Dani está como diretora do RH da Val Group. Eu estou atuando junto com a Dani na parte do S, o Berco na parte do G. O nosso olhar é para o plástico e para o mundo melhor. Então, foi muito gratificante ouvir aí os professores aí trazendo esse conhecimento e a gente espera poder estar junto em outras oportunidades e contribuir os movimentos que a Val Group vem fazendo também a favor do plástico na nossa economia mundial, a favor também de uma economia circular e compartilhar os movimentos que a gente está fazendo aqui em toda a comunidade da cidade de Lorena e das demais unidades onde a Val Group está atuando. Forte abraço e obrigada pelos ensinamentos. Ô, Kátia, foi bom você ter falado, que eu até nem falei. No nosso grupo, o homem é bem-vindo também. Muito bem-vindo. A gente sabe que sem o homem a gente não vai conseguir mudar. É verdade. É uma dupla perfeita. Nós mesmos. Nós temos que falar, temos que todos falar a mesma linguagem, senão não existe transformação se não tiverem todos incluídos, né? Então, nós, inclusive, no Instituto, nós temos, a gente não chama de associados porque não pode chamar, mas chama de apoiadores, que são associados como se fossem... todo pode se associar, o homem pode se associar, né? Então, não tem isso, né? De clube do Luluzinha, clube da Bolinha, essa coisa. É um clube só, né? É um clube de pessoas. Então, obrigada aí pelo teu comentário. Eu também gosto muito da Daniela, adoro ela. Então, pessoa obrigada. profissional. Vocês estão bem aí no Val Group? Estamos juntos. Estamos bem e felizes. Gente, muito obrigada. Eu quero também, espera aí, Ana, eu quero agradecer muito a Samanta, viu, Samanta? Muito obrigada aí pela tua atuação. Foi ótima, viu? Já temos aí duas, né? Pode faltar Já uma. está eleita, né, Maria? Está eleita. Você está eleita. Ai, obrigada. Obrigada, gente. Eu agradeço a oportunidade. É muito bom estar aqui com pessoas tão incríveis, tanto os homens que estão aqui participando, os homens que apoiam o nosso grupo, que é extremamente importante, como vocês aqui falaram.
todas essas mulheres aqui, cada uma no seu cargo, na sua realidade de vida. A Esther é fantástico, eu tenho 2 filhas, sei como é. Então é isso, que a gente se una cada vez mais, né? Independente de raça, de cor, de seja homem, seja mulher, e façamos acontecer o mundo que a gente quer ver mudar, né? Obrigada, Maria, obrigada, Ana, pela oportunidade, Daniela, a todos. Obrigada. Gente, Obrigada, vamos tentar Estevão. agora no 1, 2, 3, calma, todo mundo respira. Quem quiser abrir a câmera para sair na foto, vamos lá. Posso? Isso. Então, ó, 1, 2, 3 e aguardem eu confirmar, por favor. 1, 2, 3 e... Só um minuto, gente. É sempre uma correria danada. Foi! Gente, muito obrigada. Ainda temos 5 minutinhos. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu queria perguntar qual que é o endereço do Instagram que eu estou procurando aqui. Só um instantinho. É Instituto Arroba Mel. o quê? Instituto É, Mel. é, Instituto Mel, tudo junto. Legal. Achei. Obrigada. Imagina. mais alguém? Gente, foi maravilhoso. Assim, eu acho que foi um dos melhores que a gente teve, pela participação de todos, pela sala cheia e pela vibração. Isso é muito importante e acredito muito, né? Todas nós acreditamos que daqui para frente é daqui para mais, é daqui para melhor. Precisamos de mais diversidade, de mais opiniões, de mais participação. Foi absolutamente excelente. Mesmo algumas pessoas que responderam pelas redes sociais, que adoraram o tema, que queriam participar e que não puderam, também já enviaram mensagens pedindo desculpas, que estavam em reunião. A gente compreende isso tudo. E em breve a gente terá mais uma rede social, que será o YouTube. Em breve, gente. Não é amanhã, não, tá? Mas a gente está chegando lá e a gente terá muito mais informação e muito mais conteúdo para compartilhar com vocês. E, repetindo, a gente aceita de coração sugestões. Então, por favor, enviem e-mail, falem pelas redes sociais, pelo WhatsApp, fiquem à vontade, que a gente está aqui para crescer e vai todo mundo crescer junto, porque o objetivo é um só, é ter uma sociedade mais igualitária, um mundo melhor, mais sustentável, e é isso. E nem para gente, na verdade, né? Como disse a Maria, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos e por aí vai. Obrigada. Obrigada a todos. Tem alguma coisa aqui? Obrigada a todos. Tchau, obrigada. Obrigado, Tchau, gente. gente. Ótima noite. Gente, boa noite. Obrigado. Boa noite, gente. Tchau. Kel só está pedindo desculpa que ela não está conseguindo interagir porque ela está dirigindo. Mas foi ótimo mesmo assim. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada, Tchau, até tchau. mais. Tchau, tchau. Obrigada, Estevam. Obrigado. Obrigada, Estevão. Obrigado. Tchau, tchau.